você acha que colar espuma acústica debaixo das mesas e das cadeiras do restaurante, ou comprar esses painéis acústicos que estão na modinha e vendendo na internet, vai resolver o problema de acústica do seu restaurante, eu tenho uma notícia para te dar. Você pode estar cometendo um erro muito caro e que depois, para resolver, vai ser um problemão. E é por isso que aqui nesse vídeo eu vou te mostrar todas essas armadilhas que existem no mercado da acústica e te ensinar um método que vai te ajudar a diagnosticar e identificar qual que é a melhor solução acústica para o seu restaurante. Aqui é o Paulo Chagas, especialista em acústica arquitetônica, e sem mais delongas, vamos lá para esse vídeo. Bom, a primeira armadilha é acreditar que colar espuma acústica debaixo da mesa ou debaixo das cadeiras vai surtir algum efeito. E o problema não é na espuma acústica, tá, gente? A questão é que a espuma acústica ela funciona por uma finalidade. Mas da feita que você pega, por exemplo, eu estou aqui com um painel de espuma acústica, tá? Se eu pego esse painel, cola ele debaixo de uma mesa, cola ele debaixo de uma cadeira, o que acontece é que esse material vai estar escondido para o som. Porque vamos entender como é que se dá a acústica em um restaurante. As pessoas vão estar sentadas, abaixo delas estão as mesas. E o som que é produzido acima dessas mesas. E esse som vai ficar reverberando no restaurante e uma parcela muito pequena vai encontrar com esse material acústico que está ali escondido. Então não é que a espuma deixou de funcionar, é que ela está funcionando numa região que não favorece ela. E aí toda vez que você for comprar um material acústico como esse daqui, você tem que saber muito bem onde você instala ele. Porque para ele funcionar, o som tem que incidir nesse material. E é por isso que a gente costuma instalar eles em forro ou em parede. Porque a gente vai ter a certeza de que o som está ali interagindo com a superfície desse material. E aí o que acontece é que muita gente gasta muito dinheiro com isso daqui e acaba usando da forma errada. A segunda armadilha é não saber a diferença entre isolamento e condicionamento acústico. Cara, isso aqui pega muita gente mesmo. Porque o que acontece? Isso é tipo você ir na farmácia comprar um remédio sem nem saber qual que é a sua enfermidade, sem nem saber se você está doente. Então você precisa primeiro saber qual que é o problema que você quer resolver no restaurante para depois saber qual que é o material que você tem que comprar, tá? Então o que eu vejo é as pessoas comprarem espuma acústica para resolver qualquer problema de acústica. Novamente, a espuma acústica, ela funciona, ela serve para um propósito, mas não são todos os propósitos que a espuma acústica vai atender. Então aqui eu vou te mostrar o passo a passo que eu utilizo para identificar exatamente se o seu problema é de isolamento ou se ele é de condicionamento. Vamos lá começar pelo isolamento acústico. Se você tem uma situação que você quer evitar que um ruído entre ou saia do restaurante, você está lidando com uma situação de isolamento acústico. Vamos pensar no caso seguinte: você tem um restaurante com música ao vivo, ou tem música sonorizada, tem algum tipo de TV lá que passa um jogo de futebol, um MMA, qualquer coisa assim, as pessoas conversam, gritam e fazem um ruído e isso está perturbando a vizinhança. Você está lidando com uma situação de isolamento acústico, porque você quer impedir que o som saia de dentro do restaurante para fora, tá? E como é que você consegue fazer isolamento acústico? Quais são os materiais que vão te dar isolamento acústico? Aí você precisa entender que existem dois tipos de isolamento acústico. Existe o isolamento acústico estrutural e existe o isolamento acústico aéreo. O que é o isolamento acústico estrutural? É quando o som vibra a estrutura do restaurante e acaba se propagando através da estrutura. Normalmente o que faz vibrar a estrutura são os sons mais graves. Sabe aquelas caixas subwoofer que produzem um grave bem potente e aí fazem vibrar todo o ambiente? Então, é esse tipo de ruído que a gente está falando, que ele vibra a estrutura e se propaga através dela. Isso é muito comum, principalmente quando você tem uma edificação que é geminada, ou seja, é colada nas outras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa geminação faz com que o som se propague estruturalmente com muita facilidade. E para evitar isso, a gente usa uma estratégia chamada desacoplamento estrutural, que é nada mais nada menos do que você desencostar as estruturas. Na impossibilidade de você realmente desencostar as estruturas, você vai utilizar materiais resilientes e amortecedores, como esses daqui. Isso aqui é uma mola que serve para amortecer vibração. Então você pode usar ela em diversas situações. No piso do restaurante, para evitar que a propagação da vibração passe pelo piso e eventualmente para as paredes. Mas existem também os pisos flutuantes,
Isso aqui é uma manta emborrachada, que ela é colocada entre a laje e o contrapiso. Ela também faz essa mesma função da mola. Como é uma borracha, ela evita que a vibração passe por ela e passe adiante para as outras estruturas. Então, existem diversos mecanismos de amortecimento. Existe amortecimento de parede, de piso, de teto e assim por diante. Então, você vai usar os amortecedores quando você precisar de um isolamento estrutural. Agora, existe o isolamento aéreo, que é aqueles sons que se propagam pelo ar, como a música, a conversa, a gritaria. E para isso você vai precisar de duas coisinhas, que é massa e vedação. Paredes bem pesadas, janelas e portas acústicas, tetos bem vedados. Então você precisa de elementos que são pesados, que são densos, que são rígidos e principalmente que são estanques. Porque se você tiver aberturas ou frestas, o som vai passar por elas. E é exatamente por isso que a espuma acústica não consegue isolar o som, porque ela é um material leve e é um material poroso. Então ela não é nem pesada, né, nem densa e nem estanque. Então ela não consegue isolar o som, porque não é essa a função da espuma acústica. Mas qual que é então a função da espuma acústica? E agora é que a gente vai falar sobre o condicionamento acústico, que é o outro lado da moeda. Então, só para ter certeza que você entendeu. Quando a gente fala de isolamento acústico, a gente está falando de soluções que servem para impedir ou a entrada ou a saída do som. E a gente consegue isso através do isolamento estrutural ou isolamento aéreo. Lembrando, o isolamento estrutural, você vai utilizar elementos amortecedores para impedir a vibração da estrutura. E o isolamento aéreo, você vai utilizar elementos pesados e bem vedantes, né? Bem estanques. Agora, quando a gente fala de condicionamento acústico, a gente está falando de situações em que você quer melhorar a qualidade do som dentro do ambiente. Sabe aquela situação do restaurante que parece uma praça de alimentação, que as pessoas estão ali conversando, aí bate talher, e vem garçom, e música, e tudo fica embaralhado, fica um som super caótico? É nesse tipo de situação que a gente usa as estratégias de condicionamento acústico. Por exemplo, a espuma acústica é um material de condicionamento, porque ela serve para absorver o som. Então, os materiais que absorvem o som, basicamente eles servem para dar uma limpada ali nesse ruído de fundo e deixar o ambiente mais confortável. E existem vários, tá? Não são só as espumas acústicas, caso você não goste da estética delas. Um material que é muito comum de ser utilizado em restaurantes são os forros acústicos. Por exemplo, eu estou aqui com dois forros de lã de pet, um forro com um acabamento preto e o outro forro com acabamento branco. A gente também tem, por exemplo, um outro material que é bem comum, que são os forros de gesso perfurado. Então, por trás desse forro de gesso perfurado vem uma lã acústica, tá? Não esqueça disso, porque isso é mais uma armadilha que a gente vê acontecendo muito por aí. A galera vende o forro de gesso perfurado e não compra lã, não sei porquê. Ele funciona com a lã, tá? Você tem que ter a lã acústica aqui por trás. Então, o forro de gesso perfurado. Você tem também, por exemplo, esse material aqui, é um material da Ambi, que é um material de MDF perfurado. Então, se você quiser trazer uma pegada mais da madeira para o restaurante, você também consegue. Da mesma forma que é o gesso perfurado, esse material aqui também vem com uma lã. Pode ser instalado tanto em parede quanto em teto. E tem os painéis acústicos. Nesse caso aqui, eu estou com um painel da Flex Acoustic, que é um painel de lã revestido em tecido. Aí você pode colocar ele em parede, você pode colocar ele no teto, você pode inclusive suspender ele para trabalhar como se fosse uma nuvem acústica suspensa no espaço. Então você pode ter um forro acústico e se você precisar de mais material acústico, você pode ter nuvens ou baffles, que são materiais suspensos nesse sentido aqui, tá? Então isso tudo vai depender da quantidade de material acústico que você precisa para o seu projeto. Isso, logicamente, depende, por exemplo, de quantas pessoas usam o espaço, qual é o tamanho do restaurante, qual que é a ambiência que você quer gerar, se você quer aquele espaço mais intimista, com jantar a dois e coisa do tipo, ou se é aquele espaço mais animado, com música ao vivo, com aniversário, enfim. Tá? Então são essas questões que vão influenciar, por exemplo, tanto na quantidade e no posicionamento dos materiais. E falando nesse posicionamento, idealmente você vai querer distribuir os materiais acústicos da maneira mais uniforme possível para que, independente de onde as pessoas estejam, elas estejam no alcance da absorção desses materiais acústicos e estejam todas confortáveis ali dentro. Então, está entendendo que, dependendo do tipo de problema que você está querendo resolver, existe uma solução específica e esse método ele vai te ajudar a identificar qual que é o problema e quais são as soluções.
E é por isso que muita gente gasta dinheiro à toa com solução que não resolve o problema. Não é que os materiais acústicos não funcionem, é que estão sendo empregados de maneira errada. Mas depois de tudo isso, se você ainda acha que precisa de uma mãozinha para resolver a acústica do seu restaurante, na descrição desse vídeo aqui vai ter um link para que você consiga agendar uma consultoria diretamente comigo. E eu vou conseguir te explicar direitinho, passo a passo, qual material usar, em qual quantidade usar, onde comprar e como instalar. Tá? Então, te vejo no próximo vídeo.